Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de saúde vascular. Vamos entender como funciona esse sistema para nos ajudar nisso. Está aqui conosco nos nossos estúdios o cirurgião vascular e endovascular, Dr. Nasser Mahfouz. Seja muito bem-vindo, Dr. Nasser. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite e poder ajudar a elucidar os problemas vasculares para a população. Antes dos nossos amigos chegarem do outro lado, você viu que a gente está cheio de dúvidas aqui, né? Verdade. Vamos tentar resolver essas dúvidas aí. E é muito bom a gente ter o senhor aqui nesse período, principalmente o período do mês de agosto, que é dedicado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa campanha que a gente tem todos os anos, falasse da importância dela, que é a campanha Azul e Vermelho. Perfeito. Esse mês é a mês do cirurgião vascular, inclusive. Dia 15 de agosto. 15 de agosto. E nós... Parabéns. Obrigado, querida. E nós estamos aí, na realidade, tentando passar para a população em geral sobre as doenças vasculares, o que o cirurgião vascular faz, em que área ele atua, e com isso poder passar para a população a possibilidade de prevenção, orientação no tratamento. Então nós estamos aqui para exatamente fazer uma campanha de elucidar à população o que nós fazemos, né? Então isso é muito importante, essa informação. Essa campanha de informação vem ajudar então a todos sobre a saúde vascular. Pois é, quando a gente fala em saúde vascular, vem muita questão estética, né? A gente fala ali de varizes e aí vem muito essa questão estética. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, já começando a tirar um pouco das nossas dúvidas, doutor Nasser, o que é a variz e como que ela se forma? Ok. Bom, essa é um grande problema a nível mundial. Na verdade, varizes praticamente a parte top em termos de número de doenças dentro da cirurgia vascular que a maioria procuram. E geralmente acabam procurando pela parte estética. E não é só estético o problema, na realidade nós temos um problema muito mais funcional do que estético. Bom, varizes. Varizes, na realidade, é uma dilatação das veias que ocorre normalmente, né, em veias de membros inferiores, nas pernas, e com isso, com o tempo, a tendência é sempre estar aumentando. E essas veias, elas podem favorecer o quê? Às vezes os pacientes podem reclamar de cansaço, peso nas pernas, inchaços, né? E também a parte estética, aparecimento daqueles vasinhos vermelhos, que nós chamamos de telangiectasias, que é um fator estético, porém, ele tem, na realidade, uma influência de uma veia maior que muitas vezes está debaixo desse vasinho. E muitas vezes essa parte estética ela é a ponta do iceberg. Temos que fazer uma boa avaliação para identificar exatamente o que está levando a isso. Então, essa avaliação do vascular é importante. Então, as varizes com o tempo podem levar o que também? Principalmente quando existem veias extremamente grossas, elas favorecem, na realidade, o inchaço e também começa a ficar com aquela pele mais escurecida na parte interna da perna, e vai ficando uma cor mais amarronzada, depois começa a apresentar aquelas coceirinhas que nós chamamos de prurido, e vem a dermatite ocre, né, que é geralmente aquela coceira, aquela escuridão da pele, e pode então aparecer as úlceras, que nós chamamos úlceras de Stasi, e muitas vezes as pessoas conhecem como úlcera varicosa. Isso, na verdade, é uma das complicações, né? Ah, mas as varizes também podem dar trombose? Sim, a tromboflebite superficial, uma trombose superficial. Então, isso já é um alerta, precisamos então tratar para que isso não piore e aconteça em outros locais das varizes. Doutor, por que a maioria das mulheres elas são mais acometidas por esse tipo de problema? A gente tem uns números aqui, e aí nós trouxemos que trazem alguns dados, algumas coisas indicando alguns números que foram compilados ali desde 2003 até 2022, que apontam aí mais de 529 mil brasileiras já foram internadas para tratamento de varizes. Por que as mulheres são mais vítimas desse tipo de doença? Só o fato de ser mulher já existe a possibilidade. Então, geneticamente, a mulher tem uma predisposição maior. Tá? Existem os fatores hormonais também que acabam influenciando, tá, no aparecimento. Mas o fator mais importante, tanto homem como mulher, eles têm um fator
genético, é hereditário. Então, muitas vezes as pessoas têm varizes em decorrência de pai, mãe, avô, avó. Eles devem ter, então, provavelmente uma varizes e, com isso, os filhos podem adquirir essa hereditariedade, né? Então, existem pessoas que muitas vezes falam, meu pai e minha mãe não têm varizes, mas vê atrás, avô, avó. Então, a genética, ela faz a diferença também, tá? Então, o que normalmente as mulheres também têm mais predisposição? A gestação. Então, a gestação também favorece também o aparecimento de varizes. Tá? Aí outro chega e fala assim, mas é porque usa salto alto. Pois é. Salto alto não causa varizes. Muito bom saber, gente. Tá, não tem problema. Na verdade, vai sentir dores nas pernas, né? Porque passa o tempo inteiro com os pés mais esticados e com isso a panturrilha ela fica mais contraída. Sim. Quando chega em casa, tira o salto, põe o pé no chão, aí o paciente sente o quê? Então a mulher ela sente aquela dor, gente, porque que alívio saber disso. A panturrilha. Que alívio saber disso, viu? Muito bom. Muito bom. Como que a pessoa nota a gravidade da varize ou como ela sabe que está com varize e que isso precisa ser tratado? O senhor falou aí de um agravamento dela a longo prazo, né? Isso. O senhor falou para a gente inicialmente ali das etapas. Começa de uma forma que pode esconder um sério problema, mas em que casos, por exemplo, a varizes ela pede cirurgia? Perfeito. Talvez seja difícil explicar para você, né? Aquele vaso precisa de cirurgia. Na realidade, é um conjunto de avaliações. Uhum. Então, primeiro o paciente ele precisa procurar então um cirurgião vascular. Uhum. Geralmente vai procurar pela estética também, mas também por algum problema mais grave em relação às varizes. Quando chega no cirurgião vascular, ele vai avaliar clinicamente. Ele, avaliando clinicamente, ele pode definir já de imediato se o problema é cirúrgico ou não. Porém, mesmo que ele defina, ele precisa de um complemento. E quem é esse complemento? É o ultrassom vascular. Então, esse ultrassom Doppler, que é o Doppler vascular, ele vai ter uma essência importante na definição do tratamento. Por quê? Porque fazendo ultrassom, eu vou ver como é que estão as veias profundas da perna, eu vou ver como é que estão as varizes, as safenas, né? Então nós temos as safenas, a safena parva, a safena magna e várias outras veias perfurantes. Então, através de um bom exame vascular, aí sim vamos definir qual o tratamento. Aí você fala, mas é cirúrgico? Alguns podem ser cirúrgicos, alguns podem ser menos invasivos, alguns eu posso optar por outras técnicas, como tem uma parte mais estética, de repente eu posso lançar mão de laser transdérmico com escleroterapia associado, posso fazer escleroterapia com espuma em algumas situações. Então, eu sempre digo que o tratamento de um paciente para outro não é uma receita de bolo, não é a mesma coisa. Você pode ter várias técnicas, entendeu, que você pode utilizar para aquele paciente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Achar que o tratamento é único, o melhor é espuma. Não existe isso. Por exemplo, vamos tratar uma safena. Pode fazer a safena convencional, com corte para tirar a safena, ou pode fazer um endolaser, que é uma fibra que você entra dentro da veia e, vamos dizer assim, fecha a safena sem precisar fazer nenhum corte. Entendeu? Isso sendo menos invasivo. No mesmo dia está em casa, logo em seguida, após o procedimento, no dia seguinte, vida normal. Inclusive, pode ir ao trabalho, enfim. Enfim, então é isso. Então não podemos ficar presos apenas a um tipo de tratamento, né? Então existem vários tratamentos. A diferença, o senhor conversava conosco um pouquinho antes, das veias e das artérias, né? Isso, que existe uma certa confusão isso, né? Então assim, o que são artérias, na verdade? Artérias, elas acabam irrigando todo o tecido do organismo. E de onde ela começa? Exatamente no coração, que é a aorta. Então a aorta sai do coração, ela já vai descendo e vai emitindo os ramos que vai para o cérebro, por exemplo, as carótidas, né? Nós temos as veias, as artérias, desculpe, que vão para o braço, as artérias que vão para os rins, para o intestino, para o fígado, para o baço, e assim ela vai descendo até chegar lá embaixo no pé. Então, ela leva irrigação e ela volta por onde? Pelas veias. Então, as veias, elas tendem sempre a trazer o sangue de volta para o coração. E com isso ele vai ser oxigenado novamente no pulmão. Entendeu? É assim que funciona. Então, são duas patologias diferentes. As doenças, na verdade, venosa é diferente da doença arterial.
Olha só. Então, aonde está então classificadas as veias? Nas doenças venosas. As doenças arteriais podem ser o quê? Por exemplo, um paciente que teve um AVC porque tinha uma placa na carótida. Então, tinha uma placa que, vamos dizer assim, saiu de repente um trombozinho e foi para o cérebro. E com isso ele teve um AVC. Então, ele saiu da artéria e não da veia. O que é um trombo? Explica pra gente. O trombo, na realidade, ele é a formação, pode ser um coágulo ou pode ser uma placa que quando ele solta, ele vai parar em algum lugar. E com isso ele pode desprender e, no caso da carótida, ir para o cérebro e causar um infarto cerebral, e é o AVC isquêmico. Entendeu? Sim. Então isso é um... podemos ter trombo nas veias? Sim. Normalmente nas artérias são placas e que de repente pode descolar e forma um trombo e vai para o cérebro. Enquanto que nas veias nós podemos também ter trombos nas veias profundas da perna, levando a trombose venosa profunda. Certo. E essas tromboses venosas profundas que nós temos que tomar cuidado quando acontece nos membros inferiores. É a possibilidade de soltar o trombo, então tem o êmbolo que ele sai e vai parar no pulmão. E com isso, e as pessoas que tiverem isso serão acometidas por embolia pulmonar, que é uma complicação mais grave da trombose venosa profunda. Nossa, a importância das meias elásticas, elas, em que momento elas são recomendadas? Elas realmente funcionam? Como que a pessoa sabe qual meia utilizar? Porque às vezes existe essa recomendação médica, né? Sim. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, doutor, eu preciso viajar e eu preciso usar uma meia. Aí eu avalio e vejo qual meia é o ideal. Se tem varizes, se não tem varizes, é um tipo de meia. Se tem varizes, é outro tipo de meia. Então nós temos que saber exatamente isso. Por que usar meia elástica para viagens longas? Geralmente nós temos uma síndrome chamada síndrome da classe econômica. Vai fazer uma viagem daqui para os Estados Unidos, por exemplo, fica naquelas poltronas com a perna bastante encolhida, dificuldade no retorno venoso. A meia elástica vai melhorar esse retorno venoso, dificultando a trombose venosa. É claro que além disso, tem que levantar da cadeira de tempo em tempo, andar um pouco no corredor para tentar melhorar, na realidade, o retorno venoso, evitando também a trombose. Isso no caso de viagens. Nos casos de viagens, né? Agora, varizes, nós temos as pessoas que aparecem de repente no nosso consultório ambulatório, nós orientamos o uso de meia elástica para evitar as complicações. Trombose venosa é um dos fatores, sim, mas também evitar o edema, o cansaço e diminuir também a sintomatologia. Porque quem tem varizes tem bastante cansaço nas pernas e com isso eles acabam procurando a gente para melhorar isso. Então, além da medicação que pode ser administrada, você também lança a mão do tratamento com compressão elástica. Então, essa elastocompressão vai ajudar muito o paciente em termos de cansaço, de peso e edema, né, que é o inchaço das pernas. E doutor Nasser, as pessoas que são acometidas desse problema, que tipo de atividades elas podem fazer? É permitida atividade física ou é preciso um pouco de cuidado? Quem tem varizes? Sim. Tudo. Não existe musculação, vão piorar as varizes? Não existe nenhum estudo que diz isso. Ao contrário, você fazendo um bom trabalho com orientação, você vai melhorar o seu retorno venoso, você vai melhorar a sua panturrilha. Então a panturrilha, que é a batata da perna, ela funciona como o coração. Quando você está caminhando, você está ativando o retorno venoso, massageando as veias profundas. Com isso, vai ser ótimo também para você. Doutor Nasser, quais são as principais doenças vasculares que a gente tem além das varizes? Falamos sobre as carótidas, sim, que é onde normalmente as pessoas que têm algum problema relacionado, por exemplo, a colesterol elevado, triglicérides, podem formar então as placas e levar a AVC. Nós temos algumas doenças relacionadas à aorta, por exemplo, que é a dilatação dela, e quando ela chega a um determinado ponto já é considerada aneurisma, e que com o tempo, se não tratado ou se não investigado, se chegar a um determinado ponto, ela pode romper. Então, com isso, as pessoas podem ter morte súbita. Por isso, a necessidade de avaliação e saber o momento exato de que possa ocorrer o rompimento dessa artéria. Então, existem, na verdade, as orientações quanto ao momento de tratar os aneurismas de aorta, por exemplo. Tá? Existem alguns fatores hereditários como responsável, mas também o tabagismo, ele é um dos grandes problemas também para aneurismas de aorta.
não só como aneurisma que pode acontecer, mas as pessoas que têm obstruções arteriais causadas pelo tabagismo. Então, além do aneurisma, nós temos as obstruções por formação de placas decorrentes do tabagismo. E com isso você tem uma obstrução, por exemplo, da perna. E com isso ele tem o que nós chamamos de claudicação. Essa claudicação intermitente é o quê? Aquelas pessoas que estão andando no sentir dor e passa 100, 200 metros ou até menos, começa a sentir dor na perna e é obrigado a parar para melhorar a dor, depois volta a caminhar novamente. De repente, esse pode ter, então, uma obstrução por alguma placa que tem nessas regiões. Então, essa é uma outra, então, condição vascular. Então, há necessidade de tratar? Sim. Por quê? Porque há uma grande chance de amputação. Então, se existe um momento em que você tem que tratar, senão vai para a amputação. Todos devem ser tratados cirurgicamente? Não. A avaliação de cada caso, pode ser feito um tratamento apenas clínico, outro pode ser tratado com stent, outro tratado com uma revascularização, por exemplo, fazer uma ponte de safena nas pernas, né, para tentar melhorar então a circulação daquela pessoa. Tá? Então, essa é uma outra condição que geralmente tem dentro da patologia vascular. Né? Certo. Com relação aos tratamentos, o que a gente tem de moderno agora? Antes as pessoas, alguns anos atrás, a gente conhecia, foi operar de varizes e acabou falecendo, né? Tinha-se isso. O que se modernizou? O que a gente tem de acessível, de moderno? Ana, uma boa pergunta. Geralmente associam morte, né, em relação a um tratamento de varizes. Isso aconteceu quando aconteceu com a Clara Nunes, lá atrás. O Bolinha, vocês lembram do Bolinha, gente? O Bolinha era um apresentador da Eu lembro do Bolinha, lembra? Mas ele foi por isso também? Sim, varizes. Mas desmistificando, na realidade não morreu por causa disso. Né? Raramente você vai ter uma cirurgia durante o ato uma morte durante o ato operatório de varizes. Impossível, praticamente. Muito bom saber. Normalmente por outras complicações, de repente o paciente tinha uma doença prévia, não fez uma boa avaliação, ou porque de repente antigamente não se fazia tanta avaliação. Hoje, na realidade, todo o pré-operatório, passando por cardiologistas para fazer uma boa avaliação, para que possa ir para uma cirurgia normalmente. E pode mesmo assim, de repente, ele ter uma complicação e ninguém sabe o porquê. De repente fez um choque anafilático por uma medicação, de repente fez uma parada porque tinha alguma alteração não observada. Então, riscos existem, mas eles são muito pequenos comparados ao tratamento de varizes. E hoje nós temos, por exemplo, o tratamento que realizamos com anestesia local. Faz só uma sedação no paciente. Acabou a cirurgia, vai embora para casa. Então, está cada vez menos invasivo, vamos dizer assim. Assim como eu disse sobre o tratamento da safena, sem precisar fazer incisões para retirá-la, você usar um catéterzinho, na verdade uma fibra de laser, entra dentro da veia e fecha completamente, sem precisar fazer nenhum corte. Resolvendo o problema. E hoje até mesmo a nível ambulatorial. Então hoje tratamos veias que antes tratávamos só no centro cirúrgico. Hoje tratamos aonde? No ambulatório, na clínica, sem precisar ir para o centro cirúrgico também. E os valores são acessíveis aí? São tratamentos que estão disponíveis, por exemplo, no SUS? As cirurgias de varizes estão disponíveis no SUS, na realidade. Existem essas possibilidades, tá? Não teria problema nenhum, como de repente existe até a possibilidade de fazer espuma em veias de grosso calibre, de repente no SUS. Né? Existe toda essa possibilidade, mas depende muito do médico que está atendendo, ele vai definir. O cirurgião vascular vai olhar e vai dizer assim, não, você é cirúrgico, pronto. Tá? O grande problema é que a demanda é tão grande e não consegue, então, sim, tá aqui o SUS absorver. Está aqui os números que nós citamos aí, de 2013 a 2022, isso porque nós não temos ainda os números relativos a esse ano, né? Foram aí mais de 529 mil mulheres que passaram ali, que precisaram de cirurgias. Sim. E com certeza é muito maior, então, esse número. Com certeza deve ser muito maior do que isso. O senhor falou com relação ao tabagismo, né? O quanto que prejudica a saúde vascular. Existem outros fatores que podem prejudicar e causar doenças? Alimentação, por exemplo. Existe algum outro fator de risco para essas doenças, doutor? Tem. Vamos então pelo sedentarismo, né? Então as pessoas muito sedentárias podem desenvolver muito mais varizes em membros inferiores, alguma outra doença.
Por quê? Porque atrás do sedentarismo nós temos outras coisas associadas. É a pessoa obesa, é o fator colesterol, triglicérides, que podem levar também à obstrução das artérias, né? Então as pessoas que estão mais sentadas apresentam um inchaço maior, a chance de trombose pode acontecer, e quanto também a formação de varizes. Então aquele que está a todo momento andando dentro do trabalho, por exemplo, Ana, tem que levantar a cada 40 minutos. Por quê? Porque você vai prevenir a formação de varizes. É uma possibilidade. Então você melhora o retorno venoso, com isso você diminui as complicações. Tá? O tabagismo, na realidade, ele favorece o quê? A obstrução arterial. É diferente. Tá? Então, assim como existem, a gente fala sobre dislipidemia, por exemplo, que são alterações, né, do colesterol e triglicérides, eles favorecem também a obstrução. Agora, existe uma doença muito importante que pode fazer com que ocorram as obstruções arteriais também. Não só de membros inferiores, como coração. O diabetes, por exemplo. O diabetes. Tá? Tratamos de diabetes aqui também. Então o diabético, ele tem uma grande probabilidade de desenvolver doenças arteriais. Seja problemas nas coronárias, seja problema nas artérias de perna. Né? E como também pode levar à insuficiência renal. Né? Então a doença, o diabetes, ela é uma doença silenciosa também. Sim. Às vezes o paciente está sendo acometido por uma outra doença em outro local e não sabemos o que está acontecendo. Por isso, uma boa avaliação do paciente com diabetes mellitus, para que possa ter, na realidade, uma prevenção em relação às complicações da diabetes. E geralmente o vascular ele é importante nessa situação também, para que possa fazer uma boa avaliação e definindo a melhor prevenção para ele. As questões ali, o álcool, por exemplo, Você falou sobre também a dieta. É claro. Isso. Dieta. Então, hoje em dia, com esses excessos, né, de comidas rápidas, então isso leva, na realidade, a alterações do colesterol, é por isso. Né? Então, com isso, vai ter essas complicações devido a esse tipo de alimentação inadequada. As pessoas os mais antigos sempre dizem para evitar um pouco gordura, porque isso entope as veias. É verdade? Verdade. Na verdade, não é só isso. O vilão maior ainda é o açúcar. O açúcar? O açúcar é um dos piores. O que o açúcar causa? Que mal ele causa? É um carboidrato que leva a aumento então, da glicose, que é um grande problema, como diabetes, e leva também a aumento também dos triglicérides, né? Aumento então do colesterol consequentemente. É por isso. Muito bem. As doenças vasculares, nos corrija se isso é um mito nosso e se isso merece uma correção. Nessa forma de pensar da maioria da população, né? Elas estão associadas ao fator idade. Geralmente se pensa ali que as mulheres mais antigas, ou os homens as pessoas mais velhas, é que têm uma maior tendência a ter varizes e ter problemas vasculares. Eles estão realmente ligados ao fator da idade? Sim, doutor? Isso é verdade. Porém, em relação às varizes, elas podem aparecer em qualquer idade. Paciente jovem, pessoas jovens, 17 anos, 16 anos, pode ter varizes? Podem. Às vezes podem até serem submetidos a um tratamento cirúrgico, se houver necessidade. Então, por isso, a orientação. Começou a aparecer varizes em membros inferiores, tem que procurar o cirurgião vascular para fazer uma avaliação e definir exatamente o que precisa. Os inchaços também em pernas, geralmente quando uma perna é mais inchada que a outra também. Tá? Também, então, né? sempre, quando existe essa desproporção. Mas essa avaliação exatamente pode ser apenas para prevenção. Às vezes nem tratamento mas uma boa prevenção. No caso das embolias também? As embolias é uma complicação. Então, provavelmente o paciente já está sendo acometido por uma trombose. É uma consequência, então. É uma consequência, na realidade. Entendi. Tá? Pode aparecer embolia em algumas pessoas sem ter algumas sintomatologias? Pode. Tá? O senhor tinha falado o tempo, né? Eu fiquei muito curiosa com relação a isso, dos problemas que as pessoas têm. Eu gostaria, doutor Nácio, a gente já está caminhando aqui já para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor fizesse esse alerta para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, para que elas se atentem, né, a esse cuidado, não deixar que o problema se agrave.
sabe? Que busque saúde, busque saúde para essas pernas, saúde nesse campo. Tem tratamentos pelo SUS e eu acho que é importante as pessoas buscarem ajuda nesse aspecto. Gostaria que o senhor desse esse recadinho para as pessoas e ficasse à vontade também. Sim, eu acho que nesse momento que a gente está falando sobre o mês agosto azul e vermelho, é exatamente na tentativa de orientar a população. Então, quando você tiver alguma dor que já está vamos dizer assim, passando já por alguns dias com dores, arrastando por um tempo, observe essas dores, o que está acontecendo, causando inchaço ou não, procurar uma avaliação, para que possa então identificar o problema logo no início, evitando uma complicação em relação a uma trombose, por exemplo, ou uma doença arterial obstrutiva, né, geralmente nos pacientes mais fumantes. Então é importante logo no início essa avaliação. Então procurar então o cirurgião vascular para fazer esse tipo de avaliação. E não esquecer de uma boa alimentação, de você fazer uma boa caminhada, fazer atividades físicas também são muito importantes como prevenção. Precisamos então que a população seja mais ativa. Tá? E importante saber que existe o check-up vascular. O que é o check-up vascular? O vascular ele vai chegar, avaliar o paciente e ver a necessidade de solicitar alguns exames de Doppler. Por exemplo, Doppler das artérias de perna, das veias, né, de perna, do abdômen, para saber como é que está então a aorta, se tem dilatação, se não tem. Uma avaliação das carótidas, para saber se tem ou não formação de placas. Tudo isso é muito importante. É claro que isso é relacionado à idade. Então, não vai pegar uma pessoa jovem e encher de check-up vascular, não é isso. É geralmente pessoas mais velhas, então a gente tem que identificar o momento adequado de fazer esses exames nos pacientes. Então, a orientação que tenha uma vida saudável. Tendo vida saudável, com certeza você terá uma vida vascular excelente. Doutor Nasser, dito isso, antes que a gente finalize aqui, antes que os nossos amigos, que a gente se despeça aqui dos nossos amigos, nós deixamos de abordar algum assunto aqui que é importante? O que está mais hoje em voga, na realidade, que nós temos observado, é a procura pela aquela gordura na coxa, na perna, então conhecidos como lipedema. Então o lipedema é o que? É uma concentração de gordura. É um problema vascular também. Né? Então hoje o cirurgião vascular ele tem abordado esses tipos de tratamento. Então a avaliação é muito importante em relação a saber exatamente se tem realmente o aspecto de lipedema ou não. Nem todos são lipedema. Existem concentrações de gordura que chamam a atenção e podem definir como lipedema. E a partir daí podemos lançar mão de algum tratamento clínico, muitas vezes, e também algum tratamento através da fisioterapia, que pode também melhorar um pouquinho o aspecto. E o que provoca um lipedema? Na verdade, ele tem o fator hereditário. É um distúrbio, na realidade, relacionado à parte da gordura mesmo, principalmente em membros inferiores. Logo, aquelas perninhas mais grossas e cheias de buraquinhos não são nem sempre celulites. Exatamente. Pode ser celulite, porém causado por essa grande quantidade de gordura, que às vezes as pessoas acham que é celulite, e na realidade é uma desproporção que existe no membro inferior em relação à gordura. E tem tratamento? Sim, o tratamento hoje pode ser clínico e tem algumas intervenções que podem ser realizadas na tentativa de diminuir um pouquinho essa gordura e melhorando um pouquinho o aspecto. Podem ter também uma sintomatologia, né? Dores, muitas vezes até a dor à palpação, as pessoas podem apresentar. Doutor Nasser, quando o senhor fala que pode ter uma melhora e pode, ou seja, não tem uma cura definitiva para o lipedema? Não, uma cura definitiva não, porque é estrutural. Olha esse só. Problema. Então você tende a melhorar. Cura não tem. Melhorar aquele aspecto. Melhorar o aspecto, tomando medicações também, com isso ele vai diminuir a sintomatologia. Muito bem. Não nos deixe escapar mais nada aqui. Nós tratamos de tudo, porque é muito importante. Eu acho esse assunto importante demais, porque às vezes passa batido e a gente conversa, a gente faz tanta confusão, né? Com que tipo de problema que a gente tem e não dando atenção realmente às coisas importantes. A cirurgia vascular, ela tem gama enorme de patologias. Então, hoje nós temos várias coisas que nós tratamos que às vezes a população não tem conhecimento. E nós estamos aí para poder orientá-los. E é justamente nessa certeza, dessa sua disponibilidade em nos orientar e vir aqui e conversar conosco, nos tirando as dúvidas, que eu quero já estender o convite para que o senhor volte
numa outra oportunidade, se Deus quiser, para conversar com a gente aqui e nos esclarecer, deixar que a gente entenda um pouquinho como melhorar as nossas pernas, a nossa saúde no cada contexto patologia geral. também, a gente favor. pode falar sobre cada patologia depois. Podemos definir depois, viu, minha gente? A gente está aqui, ó, já se articulando. Muito obrigada, doutor Eu que Nascimento. agradeço, tá? É um prazer estar aqui. E muito obrigada a você também que esteve conosco até agora. Não vai embora, sempre vou fazer esse pedido para você. Se inscreva no nosso canal, acione o nosso sininho para que vocês sejam sempre notificados acerca das nossas notícias. Por falar em notícias, se liga no site Repórter MT. Toda hora ali, ó, tem informações sendo atualizadas e é assim que a gente quer. Você sempre muito bem informado, seja na área da saúde, seja nos acontecimentos que estão agitando aí o mundo afora. Muito obrigada por sua companhia, que você já sabe, a qualquer hora a gente volta com um novo entrevistado e com um novo assunto, certamente do seu interesse. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.